Olá, mente iluminada. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à Luz da Verdade. Eu sou a Val Ferrares e nós vamos fazer uma tiragem de tarô intuitiva e coletiva aqui para o canal, tá? Como que funciona? Essa é uma tiragem que eu vou tirando de maneira intuitiva, sem pensar em intencionar uma coisa específica a princípio, tá? Então vai ser uma mensagem realmente que a espiritualidade quer passar para a egrégora que vai assistir esse vídeo. Diante disso, alguns recados são importantes. Primeiramente, pode ser que algumas coisas que eu vou falar aqui não vão encaixar exatamente aí no seu momento. Pode ser que a tiragem como um todo não faça sentido para você. Se for o caso, tá tudo bem, tá? Aqui no canal já tem outras tiragens, você pode buscar, são tiragens que você pode assistir em qualquer momento da sua vida. Então, de repente, essa tiragem não é para você, mas tem outra aqui no canal que é para você. Então, se inscreva no canal, vai lá na playlist de tiragens de tarô, que eu tenho certeza que alguma mensagem ali vai ressoar com você, tá? E também tem os outros vídeos do canal, tá? Para você que é fã aí da área de espiritualidade, é uma pessoa que gosta de estudar, que busca referências de livros, de decks de tarô, de oráculos, né? Enfim, dicas. Aqui tem um pouquinho de tudo. Quando o assunto é espiritualidade, ocultismo, cuidar de si mesma, né? Tem sempre alguma coisinha aqui que você vai conseguir fazer bom proveito, tá bom? Então é isso. Vamos lá, respira fundo. Eu te convido a estar aqui comigo agora, em um estado de presença, para receber essa mensagem e para a gente compreender aqui quais são os aconselhamentos para você, tá? Então, a primeira coisa que eu vou intencionar aqui é quem que é essa pessoa, com quem que a gente está conversando, tá? Essa mensagem, tarô, é para quem? E traz aí as características ou o que que essa pessoa está passando. Roda da Fortuna. Essa é uma carta que fala de alguém que está passando por um momento de virada na vida, tá? Mas eu quero entender um pouco mais que tipo de virada que essa pessoa está passando, tarô. Cinco de copas. Olha, aqui porque assim, a roda da fortuna, gente, ela tem essa dualidade aqui. E observem, né? Tenho esse fluxo aqui escuro e esse fluxo claro. E isso representa, nesse arcano aqui, a questão das rodas da vida mesmo, né? A vida, ela, às vezes a gente tá lá em cima, às vezes a gente tá lá embaixo. E infelizmente aqui, parece que o seu momento não tá muito legal, né? Cinco de copas me fala sobre alguém que estava vivendo uma coisa legal, né, um flow legal aí na vida e foi atingida aí por uma decepção, algum tipo de dor aí emocional, tá bom? Vamos entender melhor essa dor emocional dessa pessoa, da onde ela tá vindo, alguém causou, é uma coisa interna dela mesma. Clarifica pra gente, o que é essa dor emocional? Página de paus. Olha, você tem filho? Filha? Porque pode ter a ver com isso. De repente um sobrinho, uma sobrinha, alguém próximo de você, tá? Alguém mais novo, principalmente mais nova, né? Porque a gente tem uma figura aqui de uma mulher, de uma garota, tá? Então essa decepção pode ter a ver com essa pessoa, principalmente se essa pessoa tiver ou for dos signos de fogo, então pessoas de Leão, de Sagitário e também de Áries. Vamos clarificar mais, me diz mais sobre essa pessoa. Oito de copas. Tá, eu quero mais. Fale mais sobre essa pessoa. Dois de pentáculos. Olha, me dá a sensação de que você tá fazendo um certo malabarismo aí com relação a essa pessoa,
Pode ser até um malabarismo financeiro, inclusive, tá? E aí eu acho que isso encaixa ainda melhor se for uma situação de você ser uma mãe aqui, disso ser uma filha sua, um filho seu. E isso pode estar passando essa sensação assim de decepção mesmo, sabe? É como se você não quisesse estar passando por esse momento. Ou você pensasse, nossa, eu não imaginei que isso ia ser assim, que ia acontecer dessa forma. Aqui, gente, a gente tá falando principalmente de filhos adolescentes, tá? Quando você observa ali o seu filho, a sua filha, e você começa a ter algumas decepções com relação a ele ou a ela, tá? Olha, a minha sensação é que esse seu filho, essa sua filha, pode ter passado por algum tipo de decepção também, inclusive. Aqui me parece uma pessoa que saiu da vida dessa pessoa, né? Porque quando eu pedi para clarificar, para a gente entender melhor o que está acontecendo, tem essa figura aqui se distanciando e uma pessoa que representava alguma espécie de apoio emocional aí para o seu filho ou para sua filha. Então, alguém com quem se relacionou, algum namoro que terminou, ou alguma amizade que era muito relevante para esse filho, para essa sua filha, e né, essa amizade ela foi encerrada, um ente, algum familiar, de repente, até alguém que pode ter falecido, tá? Então me passa, né, essa sensação de alguém que se distanciou do seu filho, da sua filha, tá? Essa situação de alguma maneira te trouxe uma decepção, uma frustração interna ou até uma chateação mesmo, sabe quando você fica chateado? E te colocou numa situação assim de malabarismo, de você não saber o que, que você faz. Me dá uma sensação assim de pode ser um malabarismo financeiro até, né? De repente essa pessoa que saiu da vida ali do seu filho, da sua filha, gerou algum impacto financeiro aí na dinâmica de vocês e você vai ter que segurar isso. Ou a gente está falando aqui de um manejo prático, me dá uma sensação assim de você às vezes não tá sabendo muito equilibrar os pratos diante disso, sabe? De estar sendo difícil. Talvez até uma sensação aqui de às vezes um humor aí do seu filho, da sua filha que se alterou em decorrência disso e você tá assim, poxa, eu não sei o que que eu faço, né? Ora a pessoa tá de um jeito, ora ela tá do outro, eu não tô sabendo lidar com as emoções, com as necessidades que essa pessoa tá tendo agora. Me dá essa sensação de você, talvez até essa questão aqui da sua chateação emocional seja por causa desse malabarismo aqui, dessa dificuldade de você manejar essa situação, entende? Certo. Vou perguntar aqui qual que é o seu papel nessa situação, tá? Para te ajudar aí clarificando aí o que que você pode fazer. Qual que é o papel dessa pessoa nessa situação aqui? Rei de copas. Eu acho que vou ficar só com essa carta, porque eu acho que ela é autoexplicativa nesse caso. O que que é o rei de copas, né, gente, nesse contexto aqui? Porque olha só, eu acho que a tiragem já vai começando a encaixar aqui. Me parece que você tenta ofertar um apoio para essa pessoa que passa muito pelos aspectos práticos da vida. Deixe-me explicar. O que que seria isso? Ofertar comida, ofertar conforto, ofertar dinheiro, sabe? Tudo no plano prático das coisas, no plano financeiro, é dar um presente, é levar para sair. Então, são coisas práticas, né? É um cuidado, né? Só que o que essa pessoa está esperando e está querendo de você, pelo menos nesse momento dessa leitura, é um rei de copas, né? Que é o quê? É você ser uma pessoa que traga acolhimento
e sabedoria emocional, entende? Inclusive, eu posso estar falando aqui com um pai, tá? Especialmente se você for um pai dos signos de água, né? Câncer, qual que é os outros, gente? Às vezes eu me perco. Peixes. E qual que é o terceiro signo de água? Me ajuda aí nos comentários, gente. Mas me dá essa sensação de que o suporte que você está ofertando nesse momento não é que ele não seja necessário, né? Porque a gente precisa realmente de apoios práticos, mas não é o que essa pessoa está precisando de uma maneira mais urgente agora. Não é o seu papel agora, sabe? Então, tipo assim, essas coisas práticas, deixa fluir normal do jeito que já mas mais do que isso, o seu filho, a sua filha, tá precisando de uma pessoa que sente com ele, com ela, converse, traga uma sabedoria de vida, traga um aconselhamento, um direcionamento do que pode ser feito agora, né? Acolha as emoções dessa pessoa, entende? Ouça o que esse filho, que essa filha quer te dizer, mas ouvir mesmo, porque às vezes os pais podem achar que eles sabem exatamente do que o filho e a filha precisa, quando na verdade não. E nessa tentativa de tipo assim, eu sou adulto, eu já passei por isso, eu sei muito bem o que essa pessoa precisa. Não é bem por aí. Então faz a escuta ativa, verdadeira, sabe? Sabe aquela coisa de você sentar na frente da pessoa e realmente abrir o ouvido para ouvir e não ficar ali muitas vezes retrucando muito a pessoa, deixa a pessoa falar, desabafar, não fique tentando assim, como se diz, né? Olhar para aquilo ali que a pessoa está vivendo, que ela está te relatando, de uma forma arrogante e superior, entendeu? Mas olhe com empatia de verdade. Se conecte de fato com aquilo que a pessoa está te falando, tá? Porque isso vai fazer muita diferença. Essa pessoa, esse seu filho, essa sua filha, está precisando agora da sua maturidade, entende? Emocional, da sua experiência emocional, sim. Mas para você transmitir essa sabedoria, essa experiência para essa pessoa, você vai precisar, antes de tudo, ouvir ela verdadeiramente com atenção, tá? Então esse é seu papel nessa situação aqui com o seu filho ou sua filha. Eu quero agora saber um conselho para você lidar com essa situação. Então, você já sabe o seu papel, que já é um tipo de aconselhamento, tá? Mas eu quero aqui mais um conselho sobre isso, né? Um conselho para você lidar com isso. Vamos lá. Um conselho para essa pessoa lidar com essa situação. Saiu aqui 10 de pentáculos, mas eu vou tirar mais uma. 6 de paus. Olha só, que legal, né? Então, tem o seu papel aqui dentro desse, imagino que desse núcleo familiar. Então, vamos lá. Eu não sei como que é a estrutura aí da sua família, tá? Mas, quando a gente olha aqui para esse 10 de ouros, a gente tem uma família que tem aí os seus membros, tá? A gente não precisa se prender a esse tipo de família, a gente tem N tipos de família, né? Mas aqui é uma representação. E cada membro familiar aqui, vamos dizer assim, tem o seu forte, tem a sua personalidade, tem a sua contribuição máxima para dentro daquele núcleo familiar. A sua contribuição, pelo menos com essa pessoa, é aqui, ó, é mais sentimental, tá bom? Então, esse é um ponto. Agora, é legal que você, aqui como conselho, me dá uma sensação assim daquele abraço de família, tá? Então pode ser que esse seu filho, essa sua filha, esteja um pouco deslocado da família como um todo. Me dá essa sensação. Porque olha só, aqui a gente tem os pais, né? Tem uma criança aqui, tem as crianças lá, né? Então tem uma harmonia,
tem uma sinergia, vamos dizer assim, uma conexão entre essas pessoas. Mas me dá a sensação de que você precisa reconhecer, aqui com 6 de paus, o valor, a benesse que é ter esse membro aqui, esse seu filho, essa sua filha, dentro desse núcleo. Me dá uma sensação, tipo assim, de resgatar essa pessoa, trazer ela para aqui. Me dá a sensação que ela tá fora, tá? Quando eu olho assim, parece que ela tá fora. Ela tá aqui, mas ela não tá conectada. É como se ela estivesse aqui do lado, entende? Me dá a sensação que precisa reintegrar essa pessoa de volta nessa sinergia da família que você tem ali. E para isso, você pode fazer o uso do reconhecimento dessa pessoa. Reconhecer as qualidades dessa pessoa, reconhecer o que ela faz de melhor, reconhecer o afeto, a conexão, o sentimento que você tem por aquela pessoa, sabe? Eu acho que passa muito sobre isso. Reafirmar que a família, ela é um local de apoio para essa pessoa, é uma terra firme que ela pode pisar, sabe? Porque me dá essa sensação, assim, que essa pessoa está deslocada. Fazendo até uma outra leitura aqui, agora com essas cartas que vieram, tá? Essa combinação aqui também pode me falar de, ao invés de ter uma outra pessoa que teve uma decepção aqui com seu filho, com sua filha, mas pode falar também de um distanciamento emocional do seu filho, da sua filha com relação à família, tá? Então, trazendo aqui um outro ponto de vista que essa leitura também traz de possibilidade. Então, nesse aspecto, né, você precisa, o convite é, o conselho, reintegrar esse membro familiar. É como se ele tivesse solto, vagando. Você precisa trazer de volta. Ô filho, ô filha, você pertence a essa família. A gente está aqui por você, para você. Você faz parte, você pertence, você tem valor. Você é incrível. Eu amo você. Então tá faltando um pouco disso, tá? Eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou perguntar pro tarô como que esse filho, que essa filha tá se sentindo. Porque aí a gente vai clarear um pouco mais isso. Como que esse filho ou essa filha tá se sentindo? Quatro de espadas. Vou clarificar. Sete de espadas. Olha, primeiro, a sensação de isolamento aqui, né? Então, esse seu filho, essa sua filha, embora seja potencialmente, né, um adolescente aí do signo de fogo ou com muita influência, né, do elemento fogo aí no mapa astral dele, dela, e com isso a gente entende que normalmente essa pessoa vai ser mais agitada, mais animada, sabe? É uma pessoa de mais atitude, mais pra frente, entende? Mas eu não tô vendo isso aqui. O 4 de espadas é aquela energia parada. Então, o seu filho ou filha adolescente pode estar, inclusive, ficando muito tempo dormindo na cama, no sofá, parada, sem fazer as coisas, sem estar movimentando. Às vezes está com alguma dificuldade para estudar, está com algum bloqueio. Eu sinto essa energia assim muito inerte. Sabe quando a pessoa está inerte? E é preocupante, né? Porque o adolescente normalmente não é assim, né? Normalmente adolescente está ali com seus hormônios, né? Estão fazendo amizades, às vezes estão saindo, estão querendo interagir ali com outras pessoas, estão curiosos com a vida. Alguns podem estar pensando aí em trabalho, curso, né? Enfim,
Pelo menos na minha geração era assim, tá, gente? Desculpa se eu tô sendo um pouco antiquada. Eu sei que os tempos mudaram. Mas mesmo os tempos tendo mudado, existe a adolescência, de qualquer forma, ela continua sendo uma fase de transição, onde a criança deixa de ser criança para ser o adulto. Então, para que essa transição ocorra, essa posição, né, inerte, ela não ajuda, tá entendendo? O adolescente, ele precisa ir atrás, né? Ele precisa começar a se movimentar. Ele não é um adulto ainda, mas ele tá galgando, ele precisa fazer algumas coisas ali para começar a se tornar 18 anos já é maior de idade, né? 21 já tem aí outras responsabilidades. Eu sei que o jovem adulto ainda tem muita coisa a aprender, né? Na verdade, a gente aprende a vida inteira, mas vocês estão entendendo o que eu tô falando? Existe uma jornada aí que todo adolescente passa, né? E eu não tô vendo essa pessoa fazendo isso, seu filho ou sua filha. Vejo essa pessoa muito parada. Isso é muito preocupante, tá? Inclusive, congelado e congelada aqui com questões emocionais. Vejam como tem aqui esse coração, tá? Então, tem questões emocionais aqui, sim. Aqui também a gente fala de questões emocionais. Então, tem a ver com emoções. E agora o que me preocupa muito é isso aqui, tá? Porque o seu filho ou sua filha não tá conseguindo ou não quer falar sobre isso com você. Me dá a sensação dessa pessoa esconder a todo custo toda a complexidade que ela tá passando aí, sentimentalmente e mentalmente, porque a gente tá aqui com duas cartas do naipe de espadas. Então a gente tá falando de sentimento, sim, que eu intencionei sobre isso, né? Mas a gente também tá falando sobre uma teia de pensamentos que esse seu filho ou sua filha tá tendo, tá? E isso não tá muito às claras, não. Olha como que esse personagem tá andando aqui com capuz, né, escondido, não se sabe quem ele é. Isso aqui é uma alusão a esses sentimentos, essas coisas que estão escondidas, que não estão nítidas para você. Que inclusive essa pessoa, esse seu filho, essa sua filha, pode estar fazendo movimentos escondido de você, tá? Fazendo algum tipo estando em lugares ou conversando com pessoas escondido de você. É importante que você se atente a isso. Porque isso pode ser muito preocupante, tá, gente? Principalmente se tá aí conversando com pessoas maldosas, que a gente sabe que tem. Mas, bom, eu não tô entendendo pessoas aqui, não. Eu tô entendendo que é uma coisa assim, mais da pessoa interiorizar demais e não conseguir expressar com você o que é que ela tá sentindo, o que é que ela tá pensando, o que é que ela tá passando. Fica tudo ali escondido. É difícil de você acessar também, né? Pelo que parece. Existe um esforço desse seu filho e dessa sua filha para manter isso debaixo dos panos também. Essa situação que essa pessoa tá passando. Complexo, né? Eu imagino a sua dor aqui, porque os pais, né, pai, mãe, tem essa missão, né, de orientar esse novo ser que está em crescimento e você não me dá a sensação que você não está conseguindo manejar essa situação do jeito que você gostaria, tá? Bom, eu vou ter que perguntar se esse filho, essa sua filha, tá correndo algum tipo de perigo. Esse filho, essa sua filha, tá correndo algum tipo de perigo? Tem algo a se preocupar com relação a ele, a ela?
E se tiver, você já fica atenta. Nove de paus. E rainha de paus. Olha, eu não tô vendo um perigo, assim, do tipo, ai, tá conversando com alguém, ou tá, né? O que eu vejo aqui é um cansaço energético dessa pessoa, tá? Então, pode ser até por isso que esse seu filho ou essa sua filha tá até descansando mais, dormindo mais, passando mais tempo em casa, nesse movimento mais parado mesmo, por esse cansaço energético aqui. Então, me dá uma sensação assim de essa pessoa às vezes passou por uma situação tão desgastante, ou ela tá pensando em tantas coisas, tá com tanto sentimento confuso, que chega a dar um desgaste físico. Sabe essa sensação? Então, esse aqui o que me diz aqui dessa carta. E combinando aqui com a Rainha de Paus, pode me falar um pouquinho dessa questão trazendo esse lado sombra aí da Rainha de Paus, que esse cansaço pode estar inclusive apagando o brilho dessa pessoa, apagando a sua motivação, apagando a sua criatividade, a sua expressão, a sua autoestima. Então, o cansaço pode ser tamanho que está chegando nesse nível de abalar. Então, o perigo está por aí. Da energia dessa pessoa tá baixando demais. Então, tem duas coisas aqui que eu vou recomendar para você. A primeira cuida da saúde, né, desse seu filho, dessa sua filha, porque às vezes quando a gente tá falando de energia também, a gente tá falando de uma vitamina que tá faltando, né, algum nutriente ali no corpo, tá? Pensar que se essa tiragem encaixou aí, talvez é o momento de você pensar num apoio terapêutico para esse seu filho, essa sua filha. Se você precisar de ajuda com isso, você pode me chamar aí no WhatsApp, tá? Eu tenho indicações de ótimas terapeutas aí para isso, tá bom? Inclusive que já atendem adolescentes, então tem essa tranquilidade de atender outro e atende online. E tem uma coisa aqui também que você pode fazer como mãe, como pai, que é solicitar uma intervenção energética para o seu filho ou sua filha. Você pode pedir uma mesa radiônica, por exemplo, tá? Ou algum tipo de terapia do tipo. Você pode pedir, inclusive informando a esse adolescente que você está fazendo isso, mas se você achar que vai haver algum tipo de resistência, você pode pedir sem o aval, tá? Como pai, como mãe, eu particularmente atendo, tá? Porque mesa radiônica é só coisa boa. Você não vai fazer nada de ruim para a pessoa com a mesa radiônica. Diferente de uma magia, né? Alguma coisa assim que é mais delicado. Na mesa radiônica eu faço, muitos profissionais também fazem, para filhos, quando o pai ou a mãe pede, tá? Então é bem tranquilo, você pode fazer isso também. Inclusive eu recomendo, porque vai ajudar a estabilizar as emoções e os pensamentos aí do seu filho, da sua filha, tá? Para que ele ou ela recupere aí a sua energia, a sua vitalidade, volte a ser esse serzinho aqui mais animado, tá? Inclusive você também pode fazer ter algum tipo de cuidado, tanto psicológico, para você tratar isso aqui, para você saber lidar melhor com essa situação. E também para que você consiga trazer esse seu lado aqui à tona, tá? Trabalhar mais as suas emoções, limpar essas cargas energéticas aqui. E isso também vai te ajudar a reintegrar esse membro aí na família, tá bom? Bom,
essa foi a tiragem, uma tiragem bem profunda, com muitos detalhes. Eu espero muito, muito mesmo ter te ajudado, porque não me parece uma situação fácil. Então, eu espero ter trazido caminhos aqui para te ajudar a lidar com isso. E lembre-se, se você precisar de fazer uma leitura específica para você entender a sua situação em particular, estou à disposição. Meu WhatsApp está aqui na descrição do vídeo, tá? E atendimentos para você também, tá? Eu trabalho com o tarô, com o reiki, com a mesa radiônica, com magia, tá? Tudo isso para apoiar espiritualmente, energeticamente você. E também esse seu filho ou filha aqui que possa estar precisando, tá bom? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se ele foi esclarecedor para você, deixa seu joinha, comenta aqui, fala aí, conta um pouquinho do que você está passando pra gente. Se inscreva no canal, tá? Eu vou ficando por aqui. Te agradeço por ter assistido até o fim. Um abraço. Tchau, tchau.